Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa sessão de perguntas e respostas. Aqui eu respondo as perguntas dos meus alunos do DNA da improvisação e também dos inscritos, das pessoas que me acompanham nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook. E hoje eu vou responder uma pergunta de um inscrito do canal que ele fez um comentário em um vídeo falando. Eu toquei por cima de um tema, acho que foi Blue Bossa, eu estava tocando e ele falou quais são as escalas, perguntou quais são as escalas que eu estava usando. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quais são as escalas que a gente deve usar, como usar as escalas e como inserir isso na nossa música, na improvisação. Primeira coisa é o seguinte, o que é usar uma escala para improvisar? Isso aí é uma questão muito interessante, porque a gente estuda teoricamente as escalas e depois fala, e agora, como é que eu faço para aplicar isso aí numa música? Vou fazer o que com isso, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, as escalas, elas são, na verdade, eu poderia fazer uma analogia assim, elas são ferramentas, tá? Que você usa para fazer uma outra coisa, né? Você, por exemplo, quando você usa uma ferramenta, você não está usando para fazer a ferramenta. Por exemplo, eu vou usar ferramentas para construir uma parede aqui. A parede é o resultado final, mas eu usei as ferramentas para chegar no resultado final, que é a parede. Um outro exemplo bom também disso são os ingredientes de uma receita. Por exemplo, para você fazer um bolo leva ovo, leva farinha. Só que a farinha não é bolo e o ovo também não é bolo. Você usa esses ingredientes para chegar num outro resultado, um resultado final que é o bolo. E as escalas são mais ou menos a mesma coisa. Então, na verdade, você não usa escalas o tempo todo. Porque a escala é uma sequência, né, de notas. Pode ser. Ou seja, qualquer escala que eu usar aqui, pode ser escala pentatônica, escala alterada, escala diminuta, etc. Escala maior, escala menor. Só que esses são ingredientes, mas quando você faz a mistura, dá o bolo. E aí, na hora que você ouve um improviso de alguém, não se preocupe em entender, em descobrir qual é a escala que ele está usando, porque provavelmente aquela frase que você quer tirar, ela está baseada em alguma escala, mas ela não é 100% aquela escala. Para começo de conversa, para ser 100% aquela escala, teria que tocar na sequência, né, as notas, como ela é apresentada para a gente. Segundo, é que eu não poderia tocar nenhuma outra nota de uma outra escala, ou não poderia tocar nenhuma nota cromática para ser exatamente aquela escala. Então, na verdade, as escalas elas são um colorido que você dá para o acorde, tá? E principalmente, se você quiser desenvolver uma linguagem mais jazzística no teu improviso, isso não quer dizer que você vai tocar jazz também. Pode usar isso na sua música que você toca na igreja, que você toca rock, né? Você está cansado de tocar a mesma coisa, você quer botar um tempero diferente. A linguagem do jazz pode te ajudar muito a fazer isso, a te dar esse tempero. E se você quiser desenvolver uma linguagem jazzística, você precisa do cromatismo. Você precisa de notas cromáticas. Então, quando você acrescenta essas notas cromáticas, fatalmente você saiu da escala. Então, você não tem a escala na íntegra o tempo todo. Agora, eu posso dizer, esse trecho aqui está baseado em tal escala, aquele trecho o cara está pensando na sonoridade do modo tal, etc. Tá? Mas não é o tempo todo assim. E quando você pensa dessa forma, você pensa nas escalas como um efeito sonoro que você joga, uma cor que você dá para o acorde. Por exemplo, eu tenho esse acorde aqui. Eu posso colorir esse acorde na minha improvisação com um jônio.
colorido. Agora, esse mesmo acorde eu posso colorir ele com o lídio, que tem a quarta aumentada. Então, ela aqui. Que aí ele vai ficar com esse som. Que é um som mais interessante. Quer dizer, não vou dizer mais interessante. Eu gosto do jônio também, é porque eu sou realmente muito fã do lídio. E isso vai de cada um, tá vendo? Então, você vai encontrando o seu jeito. O que eu mais gosto? Eu gosto mais, no acorde dominante, eu gosto mais de usar a escala alterada, eu gosto mais de explorar a escala diminuta dominante, né? Tem um guitarrista que se chama Adam Rogers. Ele gosta muito de usar a diminuta dominante. Se você for analisar o fraseado dele, você vê que tem muito disso, porque ele se identificou com essa escala, ele gosta desse som, né? Já tem outros músicos que nem usam tanto a diminuta dominante, a escala hexafônica. É difícil encontrar quem usa muito, mas por exemplo o Wayne Shorter já usa bastante a hexafônica. Então os músicos, as pessoas, você, eu, a gente vai se identificando com coisas e com escalas, com esses coloridos que elas dão para os acordes. E aí você gostou muito de uma escala, se aperfeiçoa nela, entendeu? Cria várias frases por cima dela, mas o importante é você entender que você não está usando a escala o tempo todo. Quando você entende isso, que a escala são só as notas que estão disponíveis para você tocar meio que aleatoriamente, não na sequência, e ainda incrementar com notas cromáticas, aí você para de subir dessa escala o tempo todo, porque aí você não tem que ficar pensando em desenhos e tocando na sequência, tá? É isso aqui que é a base do método DNA da improvisação. Os meus alunos do DNA, eu falo isso o tempo todo. Você tem que pensar a escala como um efeito que você joga por cima do acorde. E você tem que ter essas notas na sua cabeça. Eu vou falar mais disso aqui daqui a pouco. E com isso, além de você, olha só, você mata, como é que fala? Mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Você, além de parar de subir dessas escalas, que é um problema, que a gente não quer parecer não quer que o nosso solo pareça um exercício, sei lá, um estudo, né? Um exercício. Além de você eliminar esse problema, você ainda começa a criar ideias musicais interessantes. Por quê? Porque você está encontrando outras combinações da escala, quando você pensa só em jogar os efeitos da escala. Eu vou mostrar isso, vou dar exemplo disso na prática aqui, né? E uma outra coisa de você observar é que as melodias, elas são assim, se você reparar, né? Uma melodia, ela não é subir e descer a escala o tempo todo. Então, se você quer que o seu solo pareça uma melodia né? Porque quando o cara sola muito bem, o improviso dele parece uma melodia mesmo, né? Ele realmente cria uma melodia na hora, que é exatamente a proposta do improviso. A improvisação, a gente acaba fazendo melodias mais elaboradas, com muitas notas, porque você tem muitas possibilidades, né? É difícil encontrar uma melodia também que toca tantas notas, a não ser o Charlie Parker, que a própria melodia já se tirar as melodias do Charlie Parker, já aprendeu pra caramba, já tem várias frases ali. Mas, de quebra, você tem isso tudo. Além de parar de subir dessa escala, você começa a desenvolver ideias musicais e se aproxima de um fraseado, uma improvisação mais melódica, realmente criar melodias. Mas vamos lá, eu vou te dar um passo a passo de como você faz para parar de só pensar a escala na sequência, em tocar as notas da escala e começar a pensar nela com esse efeito que eu estou falando, como se fosse todas as notas ao mesmo tempo, como se você pudesse tocar todas as notas ao mesmo tempo e ouvir esse efeito por cima do acorde, como que você está colorindo, né, esse acorde. Então eu vou te passar o passo a passo, que é o passo a passo do DNA da improvisação. Isso aqui é o método do DNA da improvisação que eu estou compartilhando com vocês, né? Obviamente, assim, em macro etapas, né? Porque lá no DNA tem todas as micro etapas que não dá para falar aqui. Mas eu vou te passar aqui, são 3 macro etapas, vamos dizer assim. A primeira macro etapa é você saber a relação escala-acorde. Isso aí você tem que ter.
tá? E o que é relação escala-acorde? Você pega uma música, tipo All the Things You Are. Até separei o playback ali que a gente vai tocar ela depois. Eu vou tocar ela depois aqui. Então, por exemplo, a música é pá, pá, parum, turudu, primeira coisa é você conhecer os acordes e conhecer a relação escala-acorde, ou seja, esse é o primeiro acorde. Cabe que escala nesse acorde? Cabe a escala menor. Também pode caber a escala menor harmônica, mesmo esse acorde tendo sétima menor, porque essa sétima maior ela vira uma aproximação cromática para o 1. Tá? Mas são opções que você tem. Aí você vai para o segundo acorde. Quais são as escalas que esse acorde tem? Esse acorde tem, pode ser um dórico, depois o próximo acorde, vou colocar a nona menor. Com a nona menor, que escala que é possível nesse acorde? Pode ser a escala alterada. Pode ser a escala diminuta dominante. Mas você tem as opções. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer essas escalas. E quais são essas escalas? Bom, método DNA da improvisação. São 15 escalas que você precisa saber. Mas tem mais escalas que isso. Eu já ouvi falar que tem muito mais do que 15. Beleza, realmente tem. Se você pegar um livro aí de escala de acordes, tem um montão. Cada acorde tem acorde, tem um montão. Vai dar, sei lá, quantas, nem sei. Eu nem sei quantas escalas tem, porque se a gente for pensar também nos modos de húngaros, isso, aquilo, de outros lugares, de outros países, aí eu não faço ideia de quantos modos tem. Mas eu acredito que são muitos mesmo. Só dentro do sistema temperado aqui dessas 12 notas. Fora se o cara tocar em outros esquemas aí que eu nem sei. Então tem modo a dar com pau. Só que para você tocar com a linguagem do jazz, você precisa saber 15 escalas. E essas 15 escalas são, vamos lá, anota aí. Jônio, dórico, frígio, lídio, eólio. Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. 7. Já tem 7 aqui. Tá? Essas aqui são os modos, né? Você precisa saber. Então tem 7 aí. Depois disso tem menor harmônica, porque é muito comum. E isso não significa que você vai usar menor harmônica igual o Malmsteen, para cima e para baixo, para o resto da vida. Não. Mas você tem essa escala como mais uma possibilidade, tá? Como um acessório. Então aí já tem 8. Depois você tem a escala menor melódica, tá? E você tem 3 modos da escala menor melódica que são mais usados, assim, que eu considero que são mais usados. Que é o lídio bemol 7, o lócrio com nona maior, que é o sexto, o lídio bemol 7 é o quarto, o lócrio nona maior é o sexto e a escala alterada, que é o sétimo grau da escala menor melódica. Então aqui você já tem, né? Tinha os 7 modos: escala menor harmônica, escala menor melódica, lídio bemol 7, 10, lócrio com nona maior e escala alterada, tem 12 até agora. E aí você ainda tem 3 escalas simétricas, que são a escala diminuta dominante, a escala diminuta e a escala hexafônica. Essas são as escalas que você precisa saber. Mas não só saber, você precisa saber no método DNA da improvisação, que é sentir, além de saber. É só saber a teoria, tipo, eu sei as notas, beleza. Não, você tem que conhecer aqui muito, você tem que ter intimidade com essas coisas. Igual você tem intimidade de fazer esse acorde aqui, que você não erra, você lê a cifra e já toca, você tem intimidade de fazer esse acorde, para fazer... Você tem que ter intimidade com a escala diminuta dominante, tá? Com a escala
alterada, com a escala isso, com a escala aquilo, com todas essas que eu disse aqui. Então, primeiro é saber a relação escala-acorde para você olhar, bater o olho numa cifra, numa música e já saber quais são as coisas possíveis, né? Por exemplo, aqui, o que eu estava falando, esse primeiro acorde da música pode ser menor, pode ser o eólio, pode ser menor harmônica, esse aqui pode ser o dórico, esse aqui pode ser a diminuta dominante, pode ser a alterada, esse aqui pode ser um jônio, esse aqui pode ser o lídio. Eu digo pode ser porque a maioria dos acordes tem 2 opções, 3 opções, às vezes até mais. Esse aqui, eu tenho a opção de quê? De lócreo, acorde meio diminuto. Quais são as escalas que tem quinta diminuta e sétima menor e terça menor? Que tem a estrutura desse acorde aqui. Lócreo e lócreo com nona maior, tá? Se você tiver com dúvida, você está aí me assistindo, você não sabe o que é isso que eu estou falando, que hoje aqui o objetivo é outro, então eu não vou me aprofundar, mas você não sabe, coloca aí nos comentários, eu não sei o que você está falando. Você falou lócreo aí, por que o lócreo funciona nessa escala, nesse acorde meio diminuto? Não entendi. Aí você papo para uma outra aula, mostrar o que encaixa no quê. O que você vê numa escala que você identifica qual é o acorde dessa escala, né? Basicamente é você olhar o 1, 3, 5 e o 7. Isso aí forma um acorde. Você pega o 1, 3, o 5 e o 7 da escala, isso aí forma um acorde. Não é regra, porque tem a escala alterada, tem exceções, mas em regra, assim, a maioria é assim. Você faz 1, 3, 5, 7, ele dá um acorde, você vê qual é o acorde, pronto. Essa escala se encaixa neste acorde. Então, por exemplo, é o caso do lócreo e o lócreo com nona maior. Se você analisar o 1, 3, o 5 e o 7, você vai dar 1, B3, B5 e B7, que é um acorde meio diminuto. Então aqui serve tanto e também serve o lócreo com nona maior. Que eu gosto mais, porque tem a nona maior. Então, esse acorde aqui, escala alterada. Esse aqui, jônio, continuando na música, né? Aí fica dó menor. Esse acorde aqui é o quê? Aí volta de novo, eólio ou escala menor harmônica, dórico. Esse aqui pode ser mixolídio, se colocar nona menor pode ser diminuta dominante. Em suma, você tem que aprender a olhar para uma música e saber quais são as escalas disponíveis. Como é que você resolve isso? Bom, se você está sozinho, você vai ter que resolver isso na marra. Deve ter conteúdo meu aí no canal falando sobre isso, ou então você vai procurar um livro que tenha essas escalas para você aprender essas escalas e aprender a relacionar com os acordes. Aí depois de um tempo você consegue, você olha para o acorde e já sabe, esse acorde aqui Mi bemol 7, bemol 9, acorde com 7 com nona menor, tem a opção da escala alterada, tem a opção da escala diminuta dominante, dentro dessas 15 que eu te falei aqui. Aí você aprende a nomear. Depois que você aprendeu a nomear, você aprendeu a relação escala-acorde. Só que isso aí é o início, e é geralmente o que as pessoas acham que já era para ter resolvido. E aí você entra num momento de frustração. Por quê? Você entra num momento de frustração? Porque você acha que já era para ter resolvido com o fato de ter aprendido a relação escala-acorde. Só que aí você fala, bom, agora eu consigo. Pego a partitura, pego a cifra e sei nomear em cima de cada acorde as escalas possíveis. Beleza. Lembrei. Tem um vídeo aí no YouTube aqui, no meu canal, que se chama alguma coisa. Põe meu nome, põe All of Me. Essa música tá lá toda analisada, tudo cheio de detalhe. Tem lá. Aí, voltando ao assunto, você faz isso, você aprende a relação escala-acorde, aí imediatamente você fala, bom, agora eu já sei quais são os acordes e quais são as escalas. Aí você vai para o instrumento e põe um playback e tenta tocar. Não sai nada. Por quê? Porque isso aí você se sente frustrado. Você fala, pô, eu sei o negócio e não acontece. Não acontece porque
Isso é o passo 1, mas são 3 passos. São 3 passos. E esse é o passo 1. O passo 1 é importante, afinal de contas, se você não souber quais são as escalas, porra, não sabe nem as escalas dos acordes, aí não tem como tocar uma música como essa, né? Mas depois que você resolveu esse passo, a gente vai para o passo 2. E o passo 2 é visualizar os acordes dentro das escalas. Saber digitar as escalas aqui e visualizar os acordes. Então, por exemplo, quando eu faço isso, que é o primeiro acorde, se eu tenho esse voicing aqui, eu tenho que saber digitar a escala em volta dele, ó. As opções que eu tenho, ó. Se eu fizer para cá esse acorde, eu tenho que saber. O que eu estou fazendo aqui? Que escala que eu estou fazendo aqui? Que é respondendo exatamente a pergunta do nosso amigo. Eu não estou tocando escala nenhuma. Eu estou tocando em volta do acorde. Então eu tenho aqui, ó. Tem o arpejo de Fá menor. E além dessas notas do arpejo de Fá menor, eu vou acrescentar algumas outras notas. E o fato de eu acrescentar essas outras notas classifica esse momento como escala tal que eu usei, entendeu? Só que eu não estou preocupado em usar a escala, estou preocupado em usar o acorde, em mostrar no meu solo o acorde. Então eu vou, quando eu faço isso, se a gente analisar, ó, eu estou fazendo nona, terça menor, 1, 5, 3, 9 e 1 de novo. Ou seja, além do arpejo, o que eu estou colocando aqui? Só nesse pedacinho? A nona. Então, aqui já ficou claro que nesse momento, desse pedaço que eu fiz aqui, eu estou usando alguma escala de acorde que é uma escala de acorde menor, que tem sétima menor, então não é a escala menor harmônica, nem a melódica, é jônio, eólio, dórico ou frígio. Agora, quando eu coloquei a nona, o frígio caiu, porque o frígio tem nona menor. Então, eu coloquei a nona maior, só sobraram o quê? O dórico e o eólio. Essas são as duas escalas possíveis aqui para eu classificar. Tá? Mas o mais importante é o seguinte, quem é que vai se preocupar em classificar uma frase dessa? Quem estiver analisando, quem quiser dar nomes, mas não você que quer improvisar. Se você quer improvisar, você não quer. Você quer ser capaz de analisar tudo que você faz no momento em que você faz? Não. Você quer só fazer. Então você não precisa se preocupar com isso. Você precisa ter o som das escalas. Você precisa digitar a escala. Você precisa você precisa visualizar o acorde. E o terceiro passo agora você precisa ouvir as notas. Se você fizer isso, você não vai precisar se preocupar com que escala você está usando. Você só precisa se preocupar em entregar o som do acorde no teu improviso. Da mesma forma que se você cismou agora que você quer aprender a falar francês, sei lá. Eu sempre dou exemplo de línguas porque é bem parecido a relação de improvisação com uma língua. A relação de fluência, né? Como que você faz para adquirir fluência, é parecido. Então, quando você cismou aí que você quer aprender francês, você quer ser capaz de analisar toda a estrutura gramatical que você está falando em francês enquanto você está falando? Acredito que não. Você está querendo também identificar o que é verbo, o que é sujeito, o que é predicado, o que é substantivo em uma outra pessoa falando francês também? Também não é esse interesse seu. Então qual é o seu objetivo? Você quer falar, você quer se comunicar, você quer entender o que o outro está falando e falar com ele também. É só isso que você quer. Agora, se
se propuser a virar professor de francês, aí realmente uma hora você vai ter que saber a gramática. Da mesma forma que eu, como resolvi virar professor de improvisação, eu tenho mais é que saber classificar, pegar um solo de um cara e saber o que escala que está usando ali. Ou até eu mesmo, se eu fizer uma frase aqui para mostrar para vocês, eu tenho que ter essa capacidade de dizer o que é o que. Só que para você improvisar, você não precisa se preocupar com isso, tá? Então vamos lá, recapitulando. Você precisa saber a relação escala-acorde e precisa saber as 15 escalas que eu falei aqui, tá? Qualquer coisa, se você não anotou, volta o vídeo, tá lá falando todas as escalas, você pega, anota. E aí você procura saber essas escalas. Como que eu consigo saber essas escalas? Com livros ou, no caso, os meus alunos do DNA têm todo esse material, tá tudo detalhado. Mas você, não sei, você tem algum curso que você comprou que tem as escalas, você tem um livro que você comprou que tem as escalas, você pode procurar no YouTube, também tem às vezes. No YouTube tem as pessoas falando dessas escalas aí que eu falei. Se você souber o nome das escalas, você acha alguém te ensinando essas escalas. Depois disso, você precisa digitar essas escalas aqui, né? Ou seja, são 5 digitações de cada uma delas. Aí você terminou o passo 1. O passo 2 é visualizar os acordes dentro das escalas. Então, por exemplo, eu tenho esse acorde aqui, nesse momento, né? Perdão. Nona menor que eu quero. Nesse momento da música, por exemplo, esse acorde, eu quero usar a escala alterada, eu sei que é. Você precisa ter a relação da escala, a visualização da escala com o acorde. Entendeu? Você precisa ter isso. Se esse acorde estivesse aqui, eu teria outra digitação. Você precisa ter essas digitações. E precisa visualizar. Esse é o passo 2. Depois disso, você precisa ouvir. Para você ouvir os acordes, você precisa fazer... Como é que você faz para ouvir os acordes? Bom, você precisa treinar 2 coisas. Percepção e absorção. Percepção é o que todo mundo... Você já fez aula de música na vida, já frequentou algum ambiente, alguma escola de música, você já sabe o que é percepção. Tá? Mas a percepção que eu indico não é somente aquela percepção tradicional de fazer ditado, de fazer solfejo. É muito bom também, eu recomendo, é excelente, eu já fiz muito, mas você, além disso, você tem que se dedicar a uma percepção direcionada para o resultado final que você quer, que é improvisar. Então, eu recomendo a percepção do método DNA, que é você colocar um baixo e cantar as camadas. Então, o conceito de camadas é outra coisa também que tem aqui nos vídeos. E a absorção é você colocar um acorde no seu teclado e você tocar por cima desse acorde. Por exemplo, isso aqui. Você coloca esse acorde lá o tempo todo. Daí você vem, eu quero treinar a escala alterada. Você vai tocar. Você vai tocar por cima dela. Em todo o braço. Até você se acostumar com o som dessa escala. Você vai fazer isso com todas elas. Aí você vai ouvir o som da escala, né? Você vai ter o som da escala no teu ouvido. Depois disso, você vai tocar e vai dar certo. E aí, como é que você faz? Eu vou colocar um playback aqui do All the Things You Are. Eu vou tocar um pouquinho e depois eu falo. Ó. Não vai tocar porque a caixinha desligou. Um tempão coisado, falei aqui. E ela ficou ali esperando, cansou. Olha lá. A melodia tá aqui, né? A melodia tá aqui, bem simples, tá? Ó.
dominante. Para voltar. Mas em suma, o que acontece aqui? Depois que você faz esse processo, quando você tocar um acorde, vou voltar aqui do início, por exemplo, esse primeiro, ó, tocou esse primeiro acorde. Se eu tocar ele aqui, eu tô vendo coisas aqui, ó, tô vendo essa nota, então eu posso fazer. Depois, quando vem para esse acorde, ó, e aí o meu ouvido me ajuda na minha visualização, e a visualização ajuda no ouvido, e isso tudo ajuda a teoria que ajuda, uma coisa ajuda a outra, entendeu? Então, eu faço, por exemplo, isso, ó. Você viu aqui o Fá menor? Ó, perobó. Quando eu fiz isso, eu só estava pensando no 5 desse acorde. E aí eu fiz um. Que nota é essa que eu toquei? Que escala é essa? Escala nenhuma. Eu só pensei na nota do acorde e eu fiz um rabisco para trás com a nota cromática. E aí eu toquei a terça e fiz um pedacinho do arpejo. E coloquei a nona. Depois disso, entra o próximo acorde na próxima nota e eu faço pam. Quando eu fizer isso, quando eu fiz isso, na verdade, agora, eu ouvi o 11. Ó, peraí. Quando eu toquei isso, eu ouvi essa nota 11 em relação a esse acorde, que é a parte do ouvir. Quando eu fiz isso, pam, eu sei que aqui vai estar o meu 3. E aí eu comecei a visualizar. Eu sei que aqui vai estar o meu 3 porque eu sei que aqui é o 11 porque eu ouvi. Mas na hora que eu toco essa nota, na hora que eu toco o 11 e eu ouço que ele é 11, eu deduzo que aqui é 3 porque está abaixo do 11, que o 11 é o 4. E aí, ao mesmo tempo, quando eu faço isso, eu comecei a visualizar outro acorde. Ou seja, o ouvido ajudou a visualização. Ó. Não, peraí. Do início. Aí eu já fiz. Porque aí eu já quis apoiar no 3 desse acorde. Agora, que escalas são essas? Bom, aí eu não estou pensando nelas. Mas se você for parar para analisar, isso aqui vai ficar complicado por causa dessa quarta aumentada que eu fiz aqui de passagem, né, de bordadura para o 5, para a quinta do acorde. Mas desconsiderando isso, eu tenho a possibilidade aqui do dórico ou do eólico. Eu não defini, porque eu não passei pela sexta. Mas pela lógica é o eólio, né? Porque esse acorde tem meio que função de sexto grau aqui. Então posso chamar isso aqui de eólio. Quando eu faço isso, de novo, isso aqui eu estou pensando agora, posso classificar como dórico. Só que, entende, o meu pensamento não é buscar na minha cabeça a escala que é possível para esse acorde e aí tocar. Não, é pensar no acorde, a escala eu já internalizei, eu já tenho ela lá em algum lugar, né? Ela já está subconsciente, e aí eu venho andando nos acordes, visualizando os acordes e ouvindo eles. E aí, com isso, eu vou criando. Ó. Eu poderia fazer, sei lá. Ó, aqui interessante, por quê? Que eu fiz. Ó, tô tocando o próprio arpejo do acorde. Só que quando eu coloquei essa nota que não faz parte do arpejo, dá uma sensação de escala, né? E aí eu conduzi para essa nota, já entrou no outro acorde. O que é isso aqui? Que escala é essa? Não é escala nenhuma, eu só toquei a terça do acorde ainda. Agora, se eu fizer... Aí eu toquei a escala diminuta dominante. Só que eu não quero usar ela agora, porque senão ela vai estragar a minha ideia anterior, né? Do nada eu faço, ó. Não faz sentido. Agora não. Então eu posso continuar a minha ideia rítmica do que eu estava fazendo antes. Tá vendo? Eu estou passeando dentro dos acordes.
Isso é mais importante do que qualquer coisa. E aí vem a pergunta, então eu não preciso saber as escalas? Precisa saber as escalas, mas você precisa colocar as escalas no lugar delas. Que é, eu aprendi a escala teoricamente, depois eu inseri ela, o som dessa escala. Eu sou capaz de, se alguém tocar uma escala, eu reconheço que escala é essa. Bom, agora eu tenho o som da escala na minha cabeça, e aí agora eu deixo ela quieta lá e deixo a criatividade me conduzir, que é, fatalmente ela vem a reboque. É isso que a gente tem que entender. A escala vem a reboque do meu solo, e não o solo a reboque da escala, porque eu estou pensando na escala, entende? É só isso. Se você fizer isso, o teu jeito de tocar muda totalmente. E aí eu vou criando o tempo todo. Ó. O que eu fiz? Ó? Aqui entrou o Mi bemol 7. Eu fiz... Que diacho de nota é essa? Mi. O que essa nota está fazendo aqui? Só uma nota cromática. Eu só fiz esse giro aqui, ó, para chegar no 1 que eu quero. E depois eu vou aproximar cromaticamente para a terça do próximo acorde, que é Lá bemol. Então eu estou focando em coisas muito menores, que são notas que são realmente muito importantes dos acordes. Então, ó. Se você ainda não tem muita habilidade para improvisar, tira isso aqui que eu estou fazendo e toca por cima do playback All the Things You Are, toca junto comigo, diminui a velocidade e toca junto comigo, ó. Eu vou fazer devagarinho agora para você pegar só esse trecho, ó. Tira isso agora, para o vídeo, tira, e depois você tenta tocar junto comigo agora, aqui ó. Já parou, né? Agora você já treinou, já passou 20 minutos, agora você apertou de novo para voltar, e agora você vai tocar junto comigo, ó. Para você ouvir o efeito na sua mão acontecendo, ó. Ah, assim não, né? Vamos de novo. Ó, você começa a perceber que a harmonia está no teu solo. Aí quando as pessoas dizem assim, eu quero tocar induzindo harmonia. Como é que faz para tocar induzindo harmonia? Ora bolas, tocando as notas que são importantes da harmonia, para que você ouça a harmonia enquanto o solo está acontecendo. Entendeu? Se você fizer isso, tudo se transforma. E eu vou fazer isso o tempo todo. Cheguei aqui no Lá bemol, depois eu continuo. Ré bemol maior, né? Depois do Lá bemol. Depois Sol 7, né? Cheguei no Mi, que é a terça do Dó. Resolvi. Você continua ouvindo a harmonia. Ouve o Pat Metheny. Claro que ele é um gigante, né? Pô, não dá, bicho. Não dá. Mas assim, a gente tem que ter referências altas, né? Pô, você tocar igual o Pat Metheny é difícil pra caceta. Mas, pô, ouvir, na hora de ouvir a gente tem escolha, né? A gente pode ouvir os caras grandes. Então, na hora de ouvir, vamos ouvir quem sabe. Mas se você ouvir o Pat Metheny, por exemplo, você vai perceber que apesar de ter muita nota, de ser muito difícil tocar aquilo, e dele ser um craque, e dele conseguir encaixar todas aquelas frases na música super rápido, com fraseado maneiro. Se você for parar, bota o slow motion ali, você vai ver que o que ele está fazendo é buscando as notas que entregam o som dos acordes. Essas são as notas boas, sabe? O Hélio Delmiro diz que a gente tem que tocar as notas boas. E quais são as notas boas? As notas que entregam os acordes, para que você ouça o acorde, a condução das vozes, que entrega a mudança de um acorde para o outro. Se você fizer isso, cara, acabou. Agora, como é que eu vou saber quais são as notas boas dos acordes se eu não sei a relação escala-acorde e não sei nem os acordes? Por isso, dessa sequência que eu te falei aqui, tá bom? Bom, por hoje é só. Eu espero ter te ajudado. Agora você
pega e faz isso, faz esse dever de casa, tá? Se você não tem essas etapas que eu falei, corre atrás delas. Principalmente a primeira, tá? A primeira dá para você resolver muito rápido, que é só teoria. Sentar numa tarde você resolve. Você resolve mesmo. 15 escalas, numa tarde você resolve. Senta, estuda as 15 escalas, escreve, anota, cola na parede, pronto, decora esse troço, decora. Você tem que saber. Não tem consulta, você tem que saber. Depois disso, tem a etapa de visualizar, que dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que ir encontrando no instrumento, né, digitar cada escala e em cada lugar que você está, você encontrar acordes que te guiam. E o terceiro passo realmente é o mais demorado, que é ouvir. Você vai colocar o som do acorde lá e vai tocar por cima, né? E vai treinar a sua percepção. Isso aí é realmente a longo prazo, mas isso você pode ir fazendo no processo, entendeu? Então você resolve uma coisa, sei lá, em um dia você resolve a parte teórica, depois você digita, visualiza, talvez 2 semanas você consegue digitar 15 escalas, menos de 2 semanas, só se o cara for muito, né? O cara tem que ser um talibã mesmo. Mas assim, se você, sei lá, em 2 semanas, 1 mês, sei lá, depende de cada um também, mas não é muito também digitar no instrumento essas 15 escalas e visualizar acordes que passam por elas, né? Método DNA tem isso tudo mapeado. A galera tem acesso a todas as escalas. Você vai encontrar isso aí, tá? E depois disso você vai treinar o teu ouvido. Bota um acorde aí, isso aí demora. Mas enquanto esse está acontecendo do ouvido, você vai treinando, você põe a música e já tenta. Aí, tem 1 semana, tem 1 mês que você está treinando já o ouvido, fazendo a absorção. Aí você já deu uma melhorada, aí você já vai lá, já tenta tocar no tema. Você já percebe que você já está mais familiarizado. Agora, se você continuar fazendo, daqui a 5 meses vai estar melhor. Entendeu? Quanto mais tempo você passar fazendo, mais você vai ter habilidade para tocar nesses temas. Ok? Um grande abraço, a gente se vê na próxima e eu espero ter respondido a pergunta aí, tá bom? Até mais.